Você já percebeu que o diabo não está mais tentando nos atacar com força, mas com silêncio? Ele não chega mais com gritos, mas com distrações suaves, com sussurros disfarçados de verdades. Ele não precisa mais perseguir a igreja como antes, agora ele a infiltra. E o mais assustador é que essa estratégia está funcionando. Estamos assistindo a uma geração inteira sendo anestesiada espiritualmente, caminhando sorridente rumo à destruição, acreditando que está tudo bem. A fé está morrendo, não por ataque direto, mas por sufocamento lento. Satanás não está mais interessado em assustar. Ele quer adormecer. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mas e se esse rugido não vier como barulho, e sim como entretenimento? Como uma teologia rasa que massageia o ego, mas não confronta o pecado? Como uma distração embalada em likes, vídeos curtos, doutrinas modernas e uma espiritualidade pasteurizada que não exige arrependimento, renúncia nem santidade? O plano de Satanás é claro: transformar a fé em um ritual vazio, o arrependimento em um conceito ultrapassado e o evangelho em um produto de autoajuda. E o pior, muitos estão consumindo isso com gosto. Há igrejas cheias, mas poucos discípulos. Há muita pregação, mas pouca transformação. Muita emoção, mas quase nenhuma conversão real. Tudo parece de Deus, mas não é. Porque o diabo se traveste de anjo de luz. E o maior engano dessa geração é confundir o que é agradável com o que é santo. Você pode estar dentro de um templo e, ainda assim, longe de Deus. Pode levantar as mãos no culto e, mesmo assim, estar sendo manipulado por uma estratégia espiritual que tem um único objetivo: matar sua fé lentamente sem que você perceba. Essa geração está morrendo espiritualmente. Não é apenas por culpa do mundo, mas também pela omissão da igreja. Pregadores que não confrontam, crentes que não leem a palavra, jovens que têm tempo para tudo, menos para orar, pais que não consagram seus filhos, e líderes que se dobram às pressões da cultura moderna para manter números e fama. O plano é silencioso, mas devastador. E ele tem feito estrago até, mesmo entre os eleitos, porque quando a verdade é negligenciada, a mentira se torna confortável. E quando o fogo do Espírito se apaga, qualquer luz artificial parece suficiente. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda arde. Há uma chama, mesmo que fraca, que precisa ser reacesa. E neste vídeo, vamos revelar o que exatamente está por trás dessa estratégia silenciosa que está matando a fé dessa geração. E o que Jesus disse sobre isso, muito antes de tudo isso começar a acontecer. Fica comigo até o final, porque lá eu vou te mostrar como identificar esse ataque invisível e o que você pode fazer, hoje, para voltar a caminhar com firmeza no centro da vontade de Deus. E se você sente que está vivendo um tempo de despertar, eu recomendo também um material que está na descrição: Formação de Discípulos. Um treinamento simples e profundo para capacitar cristãos a representar o Evangelho em todas as áreas da vida. Jesus já havia nos alertado. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Essa frase não fala apenas do mundo lá fora. Ela fala da igreja. Ela fala de mim. Fala de você. Fala de uma geração que foi criada ouvindo sobre o céu, mas que está vivendo como se ele fosse opcional. O esfriamento não veio com um terremoto, nem com perseguição armada. Ele veio com distração, com pressa, com agenda cheia, com a normalização do pecado, com a ideia satânica de que Deus entende. E assim, lentamente, fomos nos afastando da essência, trocando a cruz pelo palco, a oração pela opinião e a santidade pela relevância. Não foi de uma vez, foi aos poucos. O inimigo foi ajustando o tom da mensagem, diminuindo o peso da verdade, suavizando o evangelho até que ele se tornasse palatável demais. E quanto mais palatável, menos transformador. O evangelho de Jesus sempre foi confrontador. Ele não alisa o pecado. Ele não negocia com o ego. Mas o que vemos hoje é uma geração que não quer mais carregar a cruz.
quer apenas os milagres, as bênçãos, o conforto. Quer um Cristo que salve, mas que não governe. Que abençoe, mas que não confronte. Um Cristo moldado à imagem do homem, e não o contrário. E é aí que mora o perigo. Porque Satanás não precisa tirar Jesus do altar. Ele só precisa apresentar um outro Jesus, como Paulo alertou em 2 Coríntios 11:4. Um Jesus sem sangue, sem arrependimento, sem santidade. Um Jesus fabricado para agradar multidões, mas que não salva ninguém. O plano dele é simples: matar a fé pela diluição da verdade. E isso acontece quando começamos a aceitar pequenos desvios como se fossem evolução, e não heresia. Quando deixamos de examinar as Escrituras para viver de frases de efeito. Quando trocamos discernimento por empolgação e unção por performance. Muitos estão dentro das igrejas, mas espiritualmente mortos. Repetem louvores que não vivem. Choram em cultos, mas continuam escravos dos mesmos pecados. Estão cercados de conteúdo cristão, mas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Porque a fé que não é alimentada pela verdade morre, e a verdade que não confronta se torna apenas mais uma opinião. A estratégia silenciosa do diabo é fazer o crente viver no automático, ir aos cultos por costume, orar por obrigação, ler a Bíblia só quando dá, até que um dia, sem perceber, ele já não sente mais nada. E o pior, acha isso normal. Essa frieza espiritual não acontece apenas com os fracos. Ela acontece com os ocupados, com os maduros, com os que estão atuando no ministério. Porque ninguém está imune. Até os mais firmes podem ser vencidos pela sutileza do diabo se não vigiarmos. E o que antes era paixão vira rotina. O que antes era fervor vira frieza. O que antes era temor vira descaso. Esse é o cenário que estamos vivendo. E se não reagirmos agora, poderemos nos tornar parte da estatística de uma geração que conheceu a verdade, mas preferiu o conforto da mentira. Há uma geração que aprendeu a amar a Deus com os lábios, mas se esqueceu de temê-lo com o coração. Fala-se muito de graça, mas quase nada de juízo. Canta-se sobre o céu, mas se vive como se o inferno fosse uma metáfora. O nome de Jesus está em todos os lugares, nas bio do Instagram, nas músicas, nas camisetas, nos púlpitos, mas em poucos corações. E sabe por quê? Porque falar de Jesus virou moda, mas se parecer com ele virou peso. Não se quer mais um cristianismo que custe algo. Querem um que se encaixe, que não atrapalhe, que combine com os desejos da carne. E assim, sutilmente, Satanás tem esvaziado o poder do Evangelho, transformando o sacrifício da cruz em decoração de parede. O diabo aprendeu que não precisa mais tirar as pessoas da igreja. Basta torná-las mornas dentro dela. Ele não quer te convencer a virar ateu. Ele só quer que você siga cristão, mas desligado, superficial, desatento. Que você continue frequentando os cultos, mas sem arrependimento. Que levante as mãos, mas viva em pecado. Que fale de Deus, mas não tema ao Senhor. Que tenha aparência de piedade, mas negue o seu poder. Isso é o que Paulo já tinha profetizado em 2 Timóteo 3. E é exatamente isso que está diante de nós. Uma fé enfeitada, sem raiz, sem profundidade, sem vida. Estamos diante de um tempo onde a verdade incomoda mais do que o pecado, onde o evangelho que confronta é rejeitado e o que massageia o ego é aplaudido. Pregadores são cancelados não por mentir, mas por dizer o que a Bíblia diz. Jovens são zombados por escolherem a santidade. Casamentos são ridicularizados por honrarem a aliança. E tudo isso dentro de ambientes que se dizem cristãos. O problema não é o mundo se parecer com o mundo. O problema é a igreja começar a se parecer com ele. Quando não há mais diferença, não há mais luz. E sem luz, a escuridão reina, mesmo quando o templo está cheio. A estratégia silenciosa de Satanás não é te empurrar para longe de Deus de uma vez só. É te convencer que você ainda está perto, quando na verdade já se afastou. Isso que vemos em muitas histórias bíblicas. Homens que começaram cheios do Espírito, mas terminaram vencidos pela distração. Sansão brincou com o pecado até que perdeu a força. Saul quis agradar ao povo e perdeu a unção. Demas amou o mundo e abandonou a fé.
A grande queda começa com pequenos descuidos. Um passo de cada vez. Uma concessão de cada vez. Um silêncio de cada vez. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez você não tenha se rebelado, mas tenha se distraído. Talvez sua fé não tenha morrido, mas esteja doente. Talvez você ainda cante, mas já não sinta. Talvez você ainda leia, mas não se quebranta. E é justamente nesse estado morno que o inimigo quer te manter. Porque o morno não corre, o morno não queima, o morno não transforma ninguém. E Jesus foi claro, ele vomita o morno. A igreja morna pode ter estrutura, membros, aplausos, mas não tem presença. E sem a presença tudo é apenas vaidade disfarçada de culto. O que mais preocupa hoje não é o diabo rugindo do lado de fora. É ele sussurrando dentro das igrejas. É o espírito de engano entrando em forma de entretenimento, mensagens diluídas, cultos onde a alma é massageada, mas o espírito não. É confrontado. Quantas igrejas se tornaram apenas plataformas de visibilidade para líderes vaidosos? Quantas mensagens são cuidadosamente montadas não para gerar arrependimento, mas para garantir engajamento? O altar virou palco. O púlpito virou vitrine. E os crentes se tornaram clientes. Quando a palavra é moldada para agradar, ela perde seu poder de transformar. E onde não há transformação, não há evangelho. Satanás não quer te tirar da igreja. Ele quer usar a igreja mal conduzida para neutralizar a sua fé. Ele quer que você se acostume com o vazio, que você não perceba mais a ausência da glória, que ache normal viver de aparência, que considere radical aquele que ora, jejua e vive em santidade. Ele quer que o extraordinário pareça exagerado e o mundano pareça aceitável. Ele quer inverter os valores do reino e já está conseguindo. Onde estão os cultos onde o povo chorava em arrependimento? Onde estão os líderes que pregavam com lágrimas nos olhos? Onde está a fome por Deus que fazia pessoas passarem horas na presença? Tudo isso está se perdendo no meio de uma geração que quer Deus, mas não quer ser confrontada por Ele. E é justamente isso que Jesus nos alertou. Em Mateus 24, Ele não disse apenas que viria uma grande tribulação, mas que muitos seriam enganados. Muitos falsos profetas surgiriam. O amor de muitos esfriaria. Ele estava falando para os seus. O alerta não era para o mundo, era para a igreja. Ele sabia que o maior perigo não viria de fora, mas de dentro. Ele sabia que o engano seria sedutor, atraente, disfarçado de luz. E se nós não estivermos vigilantes, também cairemos. Porque o inimigo não se apresenta com chifres e tridente. Ele vem com um versículo fora de contexto, uma teologia distorcida, uma experiência emocional que parece verdadeira. Mas a verdade não se mede pela sensação que ela gera, e sim pela fidelidade à palavra. Hoje, muitos estão construindo fé em cima de sentimentos. Se eu senti, é Deus. Mas nem tudo que emociona vem do Espírito. Nem tudo que arrepia vem do céu. O coração é enganoso e o inimigo sabe disso. Ele se especializou em criar atmosferas que parecem espirituais, mas não produzem fruto. Se não há transformação, se não há renúncia, se não há quebrantamento, aquilo não é de Deus, por mais bonito que pareça. O verdadeiro avivamento começa no chão do arrependimento, e não nas luzes do palco. É por isso que precisamos voltar às Escrituras, voltar à oração, voltar à santidade, voltar ao temor. Porque onde não há temor, o pecado reina. E é exatamente esse o campo de batalha mais silencioso da nossa geração. Não é uma guerra barulhenta, mas é mortal. É um desvio de milímetros que, com o tempo, se transforma em quilômetros de distância da vontade de Deus. É por isso que Jesus disse, vigiai. É por isso que ele mandou permanecer em sua palavra. Porque ele sabia que os dias seriam maus. Ele sabia que o inimigo viria com astúcia. E ele nos deu as armas. A verdade, a fé, a justiça, a palavra, a oração. Mas se deixarmos essas armas de lado e vivermos apenas de emoção, o engano se tornará o nosso guia, e nem perceberemos que já estamos longe do caminho.
A sutileza do inimigo está justamente em fazer parecer que tudo está bem quando, na verdade, o coração está seco. Ele não precisa destruir a fé de uma vez. Basta enfraquecer aos poucos, até que a pessoa se torne religiosa, mas vazia. E quando o crente se acostuma a viver sem a presença real de Deus, ele se contenta com qualquer substituto. Uma boa música, uma pregação motivacional, uma liturgia bonita. Mas por dentro, o altar está quebrado. E esse é o grande perigo: parecer cheio diante dos homens, mas estar vazio diante de Deus. A geração atual foi treinada para impressionar, não para obedecer. Para levantar as mãos no culto, mas não carregar a cruz no cotidiano. Por isso, precisamos perguntar: quantas decisões da nossa vida espiritual estão sendo guiadas por convicção bíblica e quantas estão sendo baseadas em conveniência pessoal? O cristão de hoje quer um Jesus que salve, mas que não governe. Quer um Salvador, mas não um Senhor. E isso abre espaço para uma fé frágil, que desaba diante da primeira tempestade. A geração que não suporta ser confrontada é a mesma que será facilmente seduzida pelo erro. E o diabo sabe disso. Por isso ele não quer destruir a igreja. Ele quer redirecioná-la, tirar seu foco, encher de programas, eventos, discursos, mas esvaziá-la da presença. Quando uma igreja troca o arrependimento pela aceitação indiscriminada, ela deixa de ser casa de transformação e se torna um centro de adaptação. Ninguém é chamado a se arrepender, a abandonar o pecado, a viver em santidade. Pelo contrário, tudo é suavizado. O pecado vira falha, a rebeldia vira crise de identidade. A desobediência vira autenticidade. E aos poucos, Satanás vai vencendo sem levantar suspeitas. Ele cria um ambiente religioso, mas morto, onde há formas sem poder, onde há discurso sem unção, onde há movimento sem direção. E as pessoas, sedentas, aceitam qualquer substituto que alimente sua alma, mesmo que esse substituto esteja levando para longe da cruz. Jesus nunca prometeu que seguiria sendo popular entre os homens. Ele disse que seríamos odiados por causa do seu nome. Ele disse que o caminho é estreito, que poucos entram por ele. Mas o diabo vem e diz: o caminho pode ser mais largo, a mensagem pode ser mais suave. Você pode ter o céu sem ter que abrir mão da sua vontade. E muitos estão aceitando esse evangelho diluído, superficial, impotente. Um evangelho que promete glória sem sofrimento, salvação sem renúncia, bênção sem cruz. Esse evangelho não salva, ele apenas acomoda. E é isso que está matando a fé dessa geração. Uma religião sem poder, uma fé sem profundidade, um Cristo sem senhorio. O silêncio do inimigo é estratégico. Ele não grita, ele sussurra. Ele não aparece, ele se infiltra. Ele não te empurra para o abismo. Ele te conduz suavemente, te convencendo de que ainda está tudo certo. Mas aos poucos você percebe que já não ora como antes, que já não sente a presença como antes, que já não tem mais sede. E isso não te incomoda. Esse é o maior sinal de alerta, quando a ausência de Deus deixa de causar dor, quando o pecado se torna tolerável, quando a santidade vira exagero. E aí, o inimigo sorri, porque o plano dele funcionou. Ele não precisou destruir com violência, bastou seduzir com sutileza. Há uma geração inteira que está perdendo a sensibilidade espiritual e nem percebe. Estão tão ocupados com seus próprios planos, suas metas pessoais, seus sonhos de conforto e sucesso, que já não conseguem discernir quando o Espírito Santo se afasta. E o mais trágico é que muitos continuam funcionando, continuam servindo, continuam cantando, pregando, liderando, mesmo sem a unção, porque aprenderam a substituir a presença pela performance, a glória pela técnica, o mover genuíno pela emoção. O culto virou um evento, a adoração virou show, e o altar virou palco. Mas Deus nunca foi atraído por espetáculos. Ele responde à rendição. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. Isso já está acontecendo. Estamos vendo igrejas cheias e céus vazios.
louvores com milhões de visualizações, mas corações frios, pregações emocionantes, mas sem quebrantamento. As pessoas saem tocadas, mas não transformadas. Saem animadas, mas não arrependidas. O diabo está matando a fé dessa geração sem perseguição, sem prisões, sem violência. Ele está matando pelo excesso de distração, pela superficialidade, pela banalização do sagrado. E quanto mais ele oferece conforto, menos buscamos consagração. Onde estão os que ainda choram por não sentirem mais Deus? Onde estão os que jejuam, não por obrigação, mas por fome da presença? Onde estão os que se incomodam com o pecado escondido, que não aceitam uma vida de fachada? Parece que estamos criando uma geração que quer o reino, mas não quer o rei. Que quer as promessas, mas não quer os processos. Que quer o céu, mas não quer abrir mão da terra. E isso não é evangelho. É autoajuda com versículos. É motivação com linguagem cristã. Mas não é o poder do evangelho que salva, transforma, santifica e prepara para a eternidade. Essa geração precisa acordar. Precisamos de uma fé que vá além do domingo, além do palco, além das redes sociais. Uma fé que seja vivida no secreto, no silêncio da madrugada, nas decisões diárias. Uma fé que nos faça dizer não ao mundo, mesmo quando isso custa amizades, oportunidades ou reconhecimento. Precisamos voltar ao altar, voltar à palavra, voltar ao arrependimento, voltar a tremer diante da santidade de Deus, porque o verdadeiro avivamento não começa com barulho, ele começa com lágrimas, começa com joelhos no chão, começa com o grito silencioso de uma alma que clama: Senhor, não me deixa viver sem tua presença. Se o diabo está tentando nos anestesiar, nossa resposta precisa ser radical. Não podemos lutar com armas carnais. Nossa luta é espiritual. Não basta falar bonito. Precisamos viver de forma santa. Não basta levantar as mãos no culto. Precisamos levantar um clamor no secreto. Não basta denunciar o erro dos outros. Precisamos julgar a nós mesmos. E se ainda resta em nós um pingo de discernimento, um fio de temor, uma centelha de sede por Deus, então ainda há esperança. Ainda dá tempo de despertar. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de arrancar a máscara e clamar: Senhor, eu não aceito ser mais um crente morno. Eu quero ser cheio do teu fogo de novo. A verdade é que Jesus já havia nos avisado. Ele não prometeu um evangelho popular, nem fácil, nem confortável. Ele disse que o caminho seria estreito, que poucos o encontrariam, que seríamos perseguidos, odiados, excluídos por amor ao seu nome. Mas também nos prometeu que, se permanecêssemos firmes até o fim, seríamos salvos. Nos alertou sobre os falsos profetas, sobre os lobos vestidos de ovelhas, sobre o fermento dos fariseus e a hipocrisia dentro da religião. Ele nos ensinou que muitos diriam Senhor, Senhor, mas não entrariam no reino. Porque o verdadeiro sinal dos filhos de Deus não é o quanto falam dele, mas o quanto vivem como ele. E é exatamente por isso que Satanás está investindo tanto nessa geração. Porque ele sabe que se ela for despertada, se ela se levantar, se ela for cheia do Espírito Santo de verdade, os planos dele serão esmagados. Porque um jovem cheio da presença de Deus vale mais do que 1000 mensagens motivacionais. Uma mulher de oração derruba fortalezas que psicologia nenhuma explica. Um homem consagrado destrói os argumentos de Satanás sem precisar gritar. É por isso que o diabo não quer que você ore. É por isso que ele te distrai, te anestesia, te afasta da palavra. Ele sabe que se você voltar para o lugar secreto, ele perde e a decisão está nas nossas mãos. Ou nos conformamos com essa fé superficial, fria, domesticada, que agrada aos homens e entristece o Espírito Santo. Ou rompemos com esse sistema e escolhemos viver uma fé real, custe o que custar. Porque no final, o que vai importar, não, é quantas curtidas tivemos, quantos seguidores conseguimos, quantas visualizações acumulamos, mas sim se o nosso nome está escrito no livro da vida. No dia do juízo, os holofotes vão se apagar, os aplausos vão cessar, e só vai importar uma coisa: se vivemos para a glória de Deus ou não.
Meu clamor com esse vídeo é que algo dentro de você tenha sido despertado, que alguma chama tenha sido reacendida, que alguma lembrança de quem você era no início volte a queimar, porque Deus não te chamou para ser mais um. Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para andar na contramão. Ele te chamou para ser sal da terra, luz do mundo, carta viva do céu. Você pode ter caído, esfriado, se perdido, mas ainda há graça, ainda há cruz, ainda há tempo. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca, e você não pode se dar ao luxo de viver adormecido. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente, porque temos muito conteúdo que vai te edificar profundamente. E se você quer se aprofundar mais, crescer na fé de forma sólida e se tornar um cristão que realmente representa o Evangelho em todas as áreas da vida, dá uma olhada no link do nosso treinamento Formação de Discípulos. Deus está levantando uma geração fiel. E se você chegou até aqui, é porque Ele está te chamando para ser parte disso. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te prepare, porque ainda há tempo, mas não há mais tempo a perder.